Fala aí pessoal, tudo bom? Muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amiguinhos do canal. E hoje é um vídeo muito diferente, é um tema bem diferente. Cara, você tá acompanhando essa loucura toda que ficou por conta da vacina? Gente falando que a vacina ia colocar um chip que ia te transformar num dinossauro. Pessoal falando que pode tomar cloroquina que cura o Covid, não precisa da vacina. Mas enfim, hoje a gente vai conversar sobre isso. E aí, vacina, cloroquina, a Bíblia fala disso tudo. Vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é acerca da própria vacina. Toda vacina, antes de ser enviada para comercialização e para aplicação na população, ela precisa passar por uma série de testes e fases para comprovar sua segurança e eficácia. Em primeiro, ela passa por um teste in vitro, onde ela é testada em células. Após ela ser aprovada, ela passa em testes em cobaias, onde ela é testada em ratos ou em coelhos. Se ela se sair muito bem, passamos então ao terceiro tipo de teste, que é o teste clínico, onde ela é feita em humanos. Nos testes clínicos, nós temos 4 fases. A primeira fase, a vacina, ela é testada entre 10 e 30 pessoas que não estão doentes, pessoas saudáveis, porque o objetivo dessa primeira fase é testar a sua segurança, para saber se não vai causar uma outra doença ou vai até piorar o quadro do doente. A segunda fase, a vacina, ela é testada de 25 a 100 pessoas, um número bem reduzido, em pessoas doentes, um público normalmente homogêneo, pessoas iguais, porque o objetivo dessa fase é testar a eficácia dela, é testar se essa vacina ela realmente tem efeito nos pacientes. Nessa fase nós descobrimos também a dose necessária para ser aplicada em um paciente. A partir daí, se ela se sair muito bem nessas 2 primeiras fases, nós passamos à terceira fase, onde a vacina é testada num público muito maior e muito mais heterogêneo, um público entre 100 e 1000 pessoas, entre crianças, mulheres, adultos, enfim, cadeirantes, diabéticos, doentes, porque o objetivo dessa fase é saber se a vacina ela tem o mesmo efeito em todos os públicos, em todas as classes. Junto com a aplicação da vacina em determinados grupos, é aplicado também na terceira fase os placebos, que são substâncias que não têm efeito algum para curar, mas eles são aplicados para saber se de fato o que cura, o que tem efeito é a vacina ou é só um fator psicológico, se a pessoa não só se sentiu melhor porque ela achou que ia se sentir melhor tomando aquela substância farmacológica e ficou melhor. Então são aplicados também os placebos. A partir do momento em que a vacina, esse medicamento, ele é aprovado nas 3 primeiras fases, ele já é aprovado pelos órgãos competentes e responsáveis, como a OMS, a Organização Pan-Americana, enfim, ele já é aprovado e já é enviado para ser aplicado na população, já é enviado para ser comercializado. Entretanto, existe uma 4ª fase, que aí já é uma fase onde são aprofundados os conhecimentos acerca desse medicamento. Logo, meu amiguinho, meu conterrâneo brasileiro amigo, se a vacina ela já está sendo liberada nos postos de saúde da sua cidade, significa que ela já passou por todos esses testes clínicos e ela tem segurança e eficácia. Então, por favor, vai lá, toma a vacina, não tem problema nenhum. Ela não vai te fazer autista e muito menos um X-Men ou jacaré. A vacina não tem poder de mudar informação genética, não tem poder de mudar o seu DNA. As vacinas, elas são responsáveis por conter o vírus no nosso corpo antes dele nos afetar. Elas são medidas preventivas para a gente não pegar a doença. Como que funciona? O vírus, ele entra no nosso corpo, entra nas células, ele se multiplica naquela célula e ele mata a célula. Por isso que ele vai acabando com o nosso corpo. Como que funciona? A vacina, ela injeta no nosso corpo uma versão menos letal daquele vírus para o nosso organismo, nosso sistema imunológico composto pelos linfócitos B e T poderem reconhecer e combater aquele vírus. Quando o vírus entra no nosso corpo, por meio da vacina, aquela versão menos letal, os linfócitos B produzem anticorpos para combater aquele vírus e os linfócitos T destroem as células que já foram contaminadas junto com os vírus dentro. Dessa maneira, o nosso corpo cria uma memória imunológica. Quando então o vírus de verdade, em todo o seu poder e eficácia entrar no nosso corpo, o nosso sistema imunológico vai se lembrar dele e vai detê-lo antes dele ter qualquer efeito mais
pesado. Agora eu quero falar sobre as 3 vacinas que já estão sendo distribuídas no território brasileiro. A primeira delas é a Coronavac, que foi desenvolvida na China e está sendo produzida no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. A Coronavac, ela é composta pelo próprio coronavírus, só que inativo, ou seja, é o vírus do Covid-19, só que morto, que é para o nosso sistema imunológico poder reconhecê-lo. A segunda é a de Oxford, AstraZeneca, que está sendo produzida no Brasil pela Fiocruz. Ela é composta por um vetor viral chamado adenovírus. É esse adenovírus que não é patogênico, ou seja, não causa doença. Eles acrescentam um pedaço do coronavírus, justamente esse pedaço em que estão contidas as proteínas que permitem que o coronavírus entre nas nossas células. Logo, quando entra esse adenovírus que não é patogênico, não causa doença, junto com as proteínas, o nosso sistema imunológico já reconhece, e quando o coronavírus vem com as mesmas proteínas, o nosso corpo já sabe combatê-lo. A terceira vacina sendo distribuída em território brasileiro é a Pfizer, que é de uma empresa americana em parceria com uma empresa alemã chamada BioNTech. Ela é composta pelo RNA do coronavírus, que quando injetada no nosso corpo estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos e uma barreira protetora para que a gente não seja afetado pelo coronavírus. No final das contas, o efeito das 3 é o mesmo. O que importa é você se vacinar. Então, não seja relutante. Se a vacina está disponível para o seu público, se a vacina já está disponível na sua cidade, não seja relutante, não seja militante, não invente fake news, não invente desculpa, vá, se vacine. A conta é simples. Quanto mais pessoas se vacinarem, quanto mais pessoas se imunizarem, menos espaço o coronavírus tem para se multiplicar e logo ele vai ser extinto. A terceira parte é onde eu queria falar acerca desse vídeo aqui. No início da quarentena do ano passado, um pastor de uma igreja pentecostal / neopentecostal postou esse vídeo dizendo de que a Bíblia falava qual era a cura pro coronavírus. Ele diz que o texto ali de Levíticos, capítulo 26, versículo 14 e 16, onde Deus ele fala das maldições que ele enviaria para o povo de Israel caso eles desobedecessem as leis, caso ele até fala no vídeo de uma forma tipo, não, Deus ele diz ali no texto que a gente tirar Deus da jogada. O que ele enviaria? Ele enviaria pavor no meio do povo, doenças e uma febre, e febres que tirarão a visão, que definharão a vida. É isso que o texto está dizendo. Parece um noticiário da televisão, mas a conclusão que ele vai chegando é que ele diz que essa febre apontada pela Bíblia no texto em hebraico se refere a uma febre de malária, e o que cura a malária é o que? É a cloroquina. Aí ele até fala no vídeo, né? Então a Bíblia diz qual é a cura para o coronavírus, é a cloroquina. Então segue em frente, presidente, Deus está mandando prosseguir, é a cloroquina e ponto final. Mas será que isso está certo? De uma maneira bíblica, de uma maneira farmacêutica? Não, isso não está certo em primeiro lugar porque ele está desconsiderando o contexto histórico daquele povo e o contexto histórico em que nós vivemos. Qualquer estudante aplicado da Bíblia, num contexto teológico, num contexto bíblico, a gente descobre que na verdade toda a punição recaiu sobre as costas de Jesus pregado naquela cruz. Em segundo lugar, ele está tratando a Bíblia como se fosse um livro farmacêutico, sendo que na verdade a Bíblia é um livro teológico e apresenta verdades sobre Deus e não sobre a medicina. E em terceiro lugar, ao o pastor falar isso, ele desconsidera as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunologia e Sociedade Brasileira de Cardiologia, que dizem que cloroquina não são seguros para pacientes com a Covid-19. A grande questão é para que qualquer coisa num campo científico ser dado como recomendável ou certo, ela passa por meio de métodos científicos. E quais são esses métodos científicos? Entre muitos outros, eu vou descrever 4 passos de um método científico de uma maneira bem simplificada para você me entender. O primeiro passo é a observação, em que o cientista ou pesquisador, eles observam determinada matéria ou fenômeno. Em segundo lugar, é a elaboração do problema, é uma fase de questionamento, de criar questionamentos acerca desse fenômeno observado, né? Criar perguntas acerca disso.
Em terceiro lugar é a fase da hipótese, em que ele vai criar respostas por meio de experimentos acerca daquilo que foi perguntado no passo anterior. Em quarto é a fase de experimentação. São feitos experimentos e pesquisas para ver se as respostas dadas às perguntas estão certas. E a gente fecha com a conclusão que são tiradas. O certo é que para a cloroquina e hidroxicloroquina serem afirmadas como de fato recomendáveis ao público com coronavírus, são necessários mais estudos, são necessários passar por esses métodos científicos. Entretanto, até agora, as recomendações são que não usemos cloroquinas. Então, por favor, pessoal, não usem a Bíblia para falar besteira. Pelo amor de Deus, vamos se atentar tanto à ciência, tanto à biologia, quanto ao texto sagrado de maneira fiel, sem fake news, beleza? Pessoal, se você curtiu esse vídeo, se você entendeu esse assunto, eu peço que você comente alguma coisa, que você curta e que você compartilhe pra gente divulgar cada vez mais essa informação, beleza? Então, se vacina aí e é nóis, falou!